Olá pessoal, bem-vindos de volta. Bem, hoje galera vamos falar sobre primitivas de uma função. Vamos começar com um exemplo para a gente entender e daqui a pouco a gente vai para os nossos conceitos para entendermos matematicamente o que significa. Então, para nós encontrarmos, galera, a derivada da função, né, nós tínhamos algumas propriedades, né? Lembra lá, se eu tenho f de x igual a x elevado a n, a derivada da minha função era igual, vinha para cá multiplicando n, x elevado a n menos 1. Vimos também que se eu dado f de x igual a kx, a derivada dessa função é igual a k. Agora, pessoal, eu te pergunto, qual é, galera, a função que, ao derivar, me gera 3 como resultado? Novamente, o que é que eu quero fazer agora? Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer o processo inverso. Então, se eu tiver 3 como uma função, ora, qual é a função que ao derivar me gera 3 como resultado? Ou seja, fazendo o processo inverso, qual é a função que me gera isso aqui? Isso é a primitiva de uma função. O próprio nome já está te dizendo, né? Primitiva. De onde veio? Vamos tomar esse outro exemplo aqui, pessoal. Olha só. F de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Beleza. Qual é a derivada da minha função f de x? F' de x vai ser igual. Pego 2, trago para cá multiplicando. Então vai ficar 2x sobre esse 2, claro. Subtrai uma unidade. Então vai dar 1. Ou simplesmente x elevado a 1. Posso simplificar o 2 com 2. Então esse cara vai me dar exatamente x. Ou seja, f de x igual a x ao quadrado sobre 2. A derivada da função f de x é igual a x. Novamente me pergunto, meu irmão, e se eu tiver f de x igual a x, qual é a função que ao derivar me gera x como resultado? Ou seja, qual é a primitiva dessa função? Dada a função f de x igual a seno de x, qual é a derivada da função, pessoal? F de x, a derivada do seno é o cosseno de x. Certo? Bem, novamente, pessoal, dada a função f de x, a derivada da função f de x é o cosseno de x. Agora, novamente, e dada a função cosseno de x, qual é a função que ao derivar me gera como resultado o cosseno de x? Ou seja, qual é a primitiva dessa função? Qual é a função f de x maiúsculo, que eu posso chamá-la, que ao derivar me gera como resultado o cosseno de x? Ou seja, pessoal, eu quero o processo inverso. Eu quero o que a gente vai chamar daqui a pouco de antiderivada ou primitiva de uma função. Então vamos lá para o nosso conceito. Seja f de x uma função definida no intervalo i, uma primitiva ou antiderivada de f de x em i, é uma função f maiúsculo, definida em i, tal que a derivada da função f de x maiúsculo é igual a f de x minúsculo para todo x em i, naturalmente. Beleza, galera? Então esse é o nosso conceito. Vamos para a prática e para a representação. Como é que eu represento uma primitiva de uma função? Então vamos voltar para o nosso exemplo. F de x igual a 3x, a derivada da função é igual a 3. Então eu quero achar a primitiva desta função. Como é que eu represento isso? Então agora, pessoal, eu quero encontrar
a primitiva da função 3dx. Ou seja, pessoal, agora, pessoal, esse 3 é o meu f de x, ó. F de x é igual a 3. Então, eu quero encontrar uma função f maiúsculo que, ao derivar, me gera 3 como resultado. Que função é essa? Então, vamos lá. Então, esse nosso resultado é quem, galera? 3x. Ou seja, a minha função f de x é igual a 3x. Por quê, pessoal? Porque, presta atenção, se eu pegar a minha função f de x e derivar, quem vai ser a derivada de 3x? 3. Beleza, ou seja, essa função, ao derivar, me gera 3 como resultado. Ou seja, essa função f de x maiúsculo é a primitiva da minha função f de x minúsculo. Vamos para mais um exemplo. Então, olha só, pessoal. No nosso segundo exemplo que a gente trabalhou, diz que f de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Beleza. Então, a derivada de f de x, quem é? Subtrai uma unidade, vai ficar 2x elevado a 1 sobre 2. Corta o 2 com 2, a derivada da função é igual a x. Beleza? Vamos fazer o processo inverso. Agora eu tenho aqui, olha, a integral de x dx. O que é que eu estou te pedindo novamente aqui, pessoal? Eu estou querendo saber qual é a função f maiúsculo que, ao derivar, me gera x como resultado. Então, vamos lá. Ó. Essa função vai ser quem? X ao quadrado sobre 2. Certo, pessoal? Então, essa função aqui é x ao quadrado sobre 2. Por quê, galera? Porque, ao pegar essa função f de x maiúsculo, derivar, quem vai me gerar como resultado? Deixa eu apagar isso aqui, né? Então, minha função f de x é igual a x. Qual é a primitiva dessa função? X ao quadrado sobre 2. Ou seja, galera, por que isso, galera? Por que essa aqui vai ser a minha função f de x maiúsculo? Essa função vai ser a minha primitiva da função. Por quê? Porque quando eu pego o meu f de x maiúsculo, derivo, a derivada dessa função aqui vai ser quem, pessoal? X. Certo? Ou seja, a minha função f de x ao quadrado sobre 2, ao derivar, me gera x como resultado. Ou seja, pessoal, a primitiva da minha função é quanto? X ao quadrado sobre 2. Beleza, pessoal. Vamos então para alguns conceitos que são importantes para a gente. Tem 2 teoremas aqui que eu vou ler para vocês e eu vou explicar isso aí em forma de exemplo. Tá bom? O nosso foco aqui, pessoal, não é apenas resolver alguns exercícios e te dar a visão geral do que é a primitiva de uma função. Infelizmente, não vamos fazer as demonstrações desses nossos resultados, tá certo? Bem, futuramente, é claro, a gente pode mostrar a demonstração desses nossos teoremas. Bem, mas como eu já falei, pessoal, aqui, né, em outros vídeos aqui, a gente tem um canal muito bom que eu indico a vocês, né, que eu inclusive assisto às aulas, copio um pouquinho, né, porque a gente está sempre aprendendo, né, que é o canal do Projeto Newton, né, que são professores lá da UFPA, Universidade Federal do Pará, que foi onde eu estudei. Vários professores que estão ainda lá nesse projeto são meus ex-professores. Eu já tenho um bom tempo de formado e esses caras lá são verdadeiros monstros, né, da matemática, não só da UFPA, mas são caras reconhecidos no Brasil inteiro. Professor Joaci, que foi meu professor de álgebra,
né, e no curso de matemática, e vários outros professores de lá que são verdadeiros monstros, tá certo? A linguagem, claro, né, é um pouco mais rebuscada, embora seja para a turma de graduação, mas a linguagem é um pouco mais rebuscada, mas dá para a gente entender. Então, eu indico a vocês, se quiserem se aprofundar mais, né, vão lá, deem uma olhada, Projeto Newton. E desde já, claro, um abraço a todos os meus ex-professores da UFPA, né, que são os meus amigos da UFPA, meus amigos de graduação, Paulo, Manga, Marcelo Cabeludo, Sandra, Marcela, e todos, Jarbas, e vários outros colegas que ainda estamos juntos nessa luta aí. Rômulo, tem alguns nomes que a gente não pode esquecer, porque se eles verem o canal e vão dizer, Égua Manuel Porto, nem falaste o meu nome, pô. Entendeu? Mas um abraço a todos aí. O nosso primeiro teorema nos diz o seguinte: seja f contínua em um intervalo i, se a derivada de f de x for igual a zero, em todo x interior a i, então existe uma constante k, tal que f de x é igual a k para todo x em i. Seja f maiúsculo de x e g maiúsculo de x primitivas da função f de x minúsculo no intervalo i, então existe uma constante c, tal que f de x é igual a g de x maiúsculo mais esse c. Ou seja, duas primitivas de uma mesma função em um intervalo diferem por uma constante. Vamos ver isso na prática. E a demonstração desses dois teoremas, galera, são coisas simples, bacanas a gente fazer, né? É até interessante que vocês façam a demonstração desse teorema para se familiarizar mais com a matemática, né? Pessoal, então, olha só, pessoal, esse é o nosso exemplo, né? Eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais 5. Que é, pessoal, a derivada da minha função f de x. Vem para cá multiplicando, vai dar 2, então vai ficar 2x. A derivada da constante é zero, então ficaria mais o zero. Logo, f de x é igual a 2x. Vamos pegar essa outra função. Perdão, aqui não é a derivada, né? Aqui é a função normal. F de x igual a x ao quadrado menos 10. Quem é a derivada dessa função, pessoal? X ao quadrado menos 10, 2x. Menos a integral de uma constante é zero, então menos zero. Então a derivada vai ser 2x. Agora, se eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais a raiz de 3. Quem é a derivada dessa função, pessoal? Derivada de x ao quadrado, 2x. Derivada da constante, 0. Então a derivada é igual a 2x. O que é, meu irmão, que tu percebe aí? Percebe o seguinte, ó. X ao quadrado mais 5, a derivada é 2x. X ao quadrado menos 10, a derivada é 2x. X ao quadrado mais raiz de 3, a derivada é 2x. Ou seja, galera, todas essas funções me geram como resultado 2x. Ou seja, o que é que eu vou perceber com isso aí, pessoal? Que existe uma família de funções que me geram como resultado 2x. Não é isso? Então, como eu represento todas essas funções? Porque todas essas me geram 2x como resultado. Então, essa minha função f de x vai ser quem, pessoal? Vai ser x ao quadrado mais uma constante k. Ou uma constante c, né, como alguns livros colocam. Ou seja, pessoal, se eu pegar a primitiva de 2x dx, vamos resolver esse cara aqui. Quem vai ser esse indivíduo aqui? Vai ser 2x ao quadrado sobre 2 mais uma constante k. Ou simplesmente corto 2 com 2, né? Isso só desenvolvendo, né? Ajeitando no formato que eu quero. Vai ser quem? X ao quadrado mais k. Beleza, galera? Ou seja, a família de funções primitivas que me geram como resultado 2x é quem? F de x igual a x ao quadrado mais esse meu k. E esse meu k, pessoal, é importantíssimo para a gente.
Então não esqueçam disso quando a gente for ver tipo equações diferenciais ordinárias, né? Um dos nossos problemas vai ser encontrar essa mínima constante aqui, tá? Nos nossos problemas na física, por exemplo, tá certo? E vários outros problemas na química, na biologia. Um dos nossos propósitos vai ser encontrar essa mínima constante. Sempre que a gente pedir a primitiva de uma função, eu vou ter a função efetivamente que me gera esse cara como resultado, mais uma constante k. Daí, por exemplo, eu colocar, não é isso? A gente já vai ver essas tabelinhas aqui, porque vai existir uma tabela de integração, tá? Então, por exemplo, a primitiva de k dx vai ser kx mais c, tá certo? X elevado a n vai ser x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1, mais o meu c, e elevado a x dx é e elevado a x mais o meu c, ou seja, sempre vai ter a função que me gera o cara como resultado mais uma constante, justamente por causa, exemplificando esse aqui, e é claro, em cima do nosso teorema que a gente acabou de ler.